Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte e para frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Trecho da mensagem de ânimo forte, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Prece por Trabalho, do livro Sinais de Rumo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Senhor, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar, segundo nos ensinaste. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo, e nas horas de crise, conserva-nos em mais trabalho, a fim de não perdê-los. Se erramos, faze-nos trabalhar na própria corrigenda, e sempre que acertamos no dever a cumprir, acrescenta-nos o trabalho para sermos mais úteis. Senhor, ajuda-nos a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal e auxiliando-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer. Espiritismo em Marcha. Agenda. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, a rua Professor José Leão 567, no bairro Maurício de Nassau, está celebrando os 71 anos de sua fundação e realizará palestra na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, com João Paulo, palestrante do NEASA, Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde. Ele abordará o tema Serenidade. Já a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, no bairro das Rendeiras, da rua 25, número 96, estará também esse mês de novembro celebrando 33 anos de fundação e realizará palestra na próxima quarta com Rosana Mendes. Ela abordará o tema O Consolador. E a fraternidade, as palestras começam à noite, nas 7h30. Também no próximo sábado, dia 12, nós teremos palestra com Andréa Jacinto, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Eurípedes Barçanufo. Ela abordará o tema Eis-me aqui, Senhor. Todos estão convidados para essas palestras. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Pelas obras é que se reconhece o verdadeiro cristão.
Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repiles a doutrina espírita como obra do demônio. Abre os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforçar-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Abri, pois, os ouvidos e os corações. Meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos-la entregou. Não a mutiles. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontois esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como usado o pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurai os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo de Estudos Espíritas Gabriel Delane, Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas
quartas e sextas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 783. Segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta dos Espíritos. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Essa passagem: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da fé e da caridade. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem na mensagem intitulada Couraça da Caridade, que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo. Antes de tudo, é indispensável preservar o coração, e se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada, à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina, faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes, por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável amar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré,
localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, Rádio Ouvinte, nessa segunda parte do programa, onde trazemos algumas perguntas e respostas para aprofundar os temas que foram abordados. Reforçando outra vez o convite, nesse mês, onde a Associação Municipal Espírita de Caruaru e a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes fazem aniversário. Amanhã, segunda-feira, na AME, teremos a palestra com João Paulo, que é trabalhador do NEASA, Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde. E ele abordará o tema Serenidade. Na AME, as palestras começam a partir das 8 horas da noite. Já a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, onde as palestras começam 7h30 da noite, na próxima quarta, nós teremos a presença de Rosana Mendes, que abordará o tema O Consolador, por Jesus. E lembrando que no sábado, dia 12, teremos também uma palestra com Andréa Jacinto, do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Bassanufo. Ela abordará a temática Eis-me aqui, Senhor. Vamos assim para a primeira questão com os temas que foram abordados nessa manhã. A que se refere Emmanuel ao usar a expressão recursos de trabalho espiritual? Emmanuel, na mensagem de ânimo forte, que é uma mensagem do livro Vinha de Luz, se refere a esses recursos de trabalho espiritual como sendo o conjunto de possibilidades de sermos úteis, de trabalharmos o nosso aprimoramento íntimo, de nos elevarmos espiritualmente. Aqui é importante frisar de que esse trabalho ele envolve uma área muito grande, porque cada um de nós traz do seu passado reencarnatório diversas experiências que já tivemos no corpo, aonde a predominância dos instintos, das atitudes egoístas, aonde a presença da vaidade e do orgulho com muita frequência estiveram presentes, um campo muito vasto de trabalho, de aprimoramento íntimo. E essa é a oportunidade mais importante na nossa caminhada evolutiva, de trabalharmos a transcendência desse passado, a ressignificação dele, tornando-nos instrumento dos benfeitores espirituais nas atividades de soerguimento, nas atividades da vivência da caridade, do amor, essência das leis divinas. E é a esse conjunto que Emmanuel chama para nós recursos de trabalho espiritual. Aproveitemos assim ao máximo esse campo que precisa ser amealhado, preparado para sementes novas, para os novos valores
que o Evangelho do Cristo nos tem trazido à luz da doutrina espírita. É a isso que Emmanuel se refere. Vamos para mais uma questão com os temas que foram abordados nesta manhã. Que deduções podemos extrair da frase do Cristo: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus? Essa é uma das frases que fazem parte de diversos esclarecimentos no Evangelho do Cristo, que tem uma importância singular. Ela nos remete à percepção ecumênica, universal de seus ensinos, que não se limita apenas ao que hoje nós conhecemos como cristianismo. Na época do Cristo, é bom lembrarmos, a mensagem foi dirigida aos judeus, a princípio, ao judaísmo. É evidente que o Mestre visava toda a humanidade que posteriormente receberia a sua mensagem. Mas o que aqui é preciso frisar é que nessa forma de colocação utilizada pelo Cristo, ele deixa bem claro que o mais importante não é apenas o conhecimento do seu Evangelho, da sua palavra. Porque o conhecimento leva a essa exclamação que muitos fazem: Senhor, Senhor. Uma expressão de reconhecimento à autoridade do Cristo, mas que em termos de consequências espirituais benfeitoras, é limitado, é muito limitado. E por isso é que o Cristo acrescenta nessa expressão o seguinte: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso significa que haveriam muitos que, mesmo conhecendo a mensagem do Cristo, mas por não se deixar transformar-se por ela, não são acolhidos em termos da felicidade representada pelo reino de Deus, e que, aliás, o Cristo também frisou que esse reino já se estabeleceria dentro de nós mesmos, mesmo ainda estando aqui na terra como espíritos encarnados. O reino de Deus está dentro de vós, significando que o conhecimento do ensino do Cristo, com a vivência, com a prática desse conhecimento, já possibilita aquele que assim o faz viver a conexão sublime com o Mestre e estar, mesmo no corpo físico temporário, usufruindo desse estado de reino dos céus dentro de si mesmo. Mas por outro lado, e é nisso que a mensagem do Cristo tem essa conotação ecumênica que envolve a todas as religiões e até mesmo aqueles que se dizem não ter religião, mas cujo comportamento, cujas atitudes de vida estão em harmonia, estão em consonância com as leis divinas. Porque é nisso aonde de fato se evidencia a consciência
de subordinação à palavra do Mestre, às leis divinas. Então, que procuremos aproveitar ao máximo o conhecimento que o Evangelho do Cristo nos deu, possibilitando-nos deixar-nos transformar por esse conhecimento, de tal modo que não apenas digamos Senhor, Senhor, como expressão verbal, mas que as nossas atitudes, o nosso comportamento, expressem essa comunhão com Cristo, com os benfeitores espirituais, aonde estivermos, no nosso dia a dia. Vamos assim para mais uma pergunta com os temas que foram abordados nesta manhã. A que se referiu o apóstolo Paulo na expressão vestir-nos da couraça da fé e da caridade? Essa feliz expressão do apóstolo Paulo, que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Emmanuel comenta essa passagem de uma forma sublime no livro Fonte Viva, no capítulo Couraça da Caridade. Então, essa couraça da fé e da caridade, ela é a proteção, ela é o agasalho que se fortalece, que se amplia através dos nossos sentimentos, nas vibrações do amor, na compreensão elevada da experiência santificante em que nos encontramos, diz Emmanuel, na arena terrestre. Então vamos analisar separadamente. A couraça da fé se liga com o conhecimento libertador da realidade da vida espiritual, dos objetivos da nossa encarnação na Terra. À medida em que nós recebemos a iluminação do conhecimento trazido pela doutrina espírita, consolador prometido por Jesus, nós vamos encontrando os elementos essenciais para estabelecermos essa fé baseada no raciocínio, na lógica, na razão, e que vai possibilitar-nos o segundo passo dessa couraça protetora, a caridade, que é o amor ativo, que é a vivência desse conhecimento que estabeleceu a fé em nós. Se de fato possibilitarmos a proteção que advém da fé e da caridade, nós nos habilitaremos ao êxito dos objetivos da nossa encarnação. E é por isso que Emmanuel diz a nós, fechando essa resposta: se não for desse modo, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, num mundo cheio de influências espirituais tendentes
ao desequilíbrio e que nos conflitam a cada momento. Utilizemos, portanto, a coraça da fé e da caridade. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam nesse programa. Se possível, divulguem. Estamos aqui na sua Rádio Liberdade todos os domingos às 7:30 da manhã. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.